Amados irmãos e irmãs, abram comigo suas Bíblias aqui no livro de Números. Nós estamos estudando sobre o governo de Deus sobre a sua casa. Então, Números capítulo 33, versículo 23 diz assim: Partiram de Quelata e acamparam-se no monte Sefer. Apenas isto. Partiram de Quelata e acamparam no monte Sefer. Ainda no livro de Números, capítulo 17, vamos ler os versículos 1 a 8, porque estes são os versículos relacionados com essa estação. Os irmãos que receberam a sinopse, que me pediram, tem um erro na sinopse que está escrito Mítica, não é Mítica, é Monte Sefer. Depois eu corrijo e reenvio para vocês. Números capítulo 17, versículos 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, recebe deles varas, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 varas. Escreve o nome de cada um deles sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. A vara do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus príncipes. Eles deram varas, cada um deu uma, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e entre eles a vara de Arão. Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Meus irmãos, nós vamos avançar agora para essa estação. Eu sei que todos vocês que estão estudando comigo já ouviram várias vezes fazer essa explicação didática das 42 estações aqui no capítulo 33 do livro de Números. E nessa divisão, as estações que iniciam aqui em Quelata, se você voltar aqui, até Mítica, compreende a terceira parte. A primeira parte, se você vê aqui, eles saíram de Ramsés, então eles vão até Elim, que é a primeira parte. Depois do Mar Vermelho, até Rissa, é a segunda parte. E a terceira parte vai de Quelata, no capítulo 33 aqui, versículo 22, e até Mítica, no versículo 29. Aí depois de Rasmona, até de Rasmona, aqui no versículo 30, vocês devem ter encontrado aí, até Jotibatá, no versículo 33, é a quarta parte. E depois do versículo 34 até o final do capítulo, até o versículo 49, nós temos a quinta parte. A primeira parte, que trata aí dessas primeiras estações, fala dos princípios elementares da vida cristã. A segunda parte, que começa aqui no Mar Vermelho e vai até Rissa, fala de maturidade espiritual. Essa terceira parte que nós estamos estudando, de Quelata até Mítica, fala do governo de Deus sobre a sua casa, que é o tema que nós estamos estudando. A quarta parte, que vai de Rasmona até Jotibatá, fala do discipulado a Cristo. E a última parte, que vai de Abrona até os campos de Moabe, são estações apocalípticas, escatológicas, fala esta hora final que nós estamos vivendo. Então, são estações escatológicas. Meus irmãos, nós temos estudado sobre Quelata e vimos
a importância da vida devocional para o ministério eficaz. Se você se lembrar, e é importante que eu te mostre isso, aqui no capítulo 16, só para finalizar, nós sabemos que o capítulo 16 vai tratar de quelata. A palavra quelata é a palavra hebraica que dá a raiz da palavra eclesia em grego para igreja. Igreja em grego é eclesia. E vocês se lembram que Datã, Coré e Abirão se levantaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. E o Senhor reprova eles. Primeiro eles pegam os incensários e coloca no tabernáculo. E isso fala de vida de oração. E nós sabemos que o Senhor reprova aqueles homens, Datã, Coré e Abirão. E a terra se abre e eles descem vivos para a sepultura. Ali eles morrem. E a Bíblia nos mostra, ao final do capítulo 16, que 14.700 pessoas, se você olhar o versículo 49, aqui do capítulo 16, 14.700 pessoas morreram por causa de Datã, Coré e Abirão. Aí eles saem de Quelata e eles andam até o Monte Sefer. Eles andam até o Monte Sefer. Se você olhar no mapa, eles estão numa região do Monte Seir, que é uma cadeia de montanhas. O Monte Sefer é uma dessas montanhas, dessa cadeia de Seir. E o que significa Sefer em hebraico? As melhores versões não têm a palavra Sefer. As melhores versões têm a palavra Shafer, Monte Shafer, que significa formosura. É curioso, irmãos, porque o contexto aqui é de tragédia. Você pode imaginar 14.700 pessoas sendo sepultadas, fora aquelas 250 pessoas que morreram. Temos aqui quase 15 mil pessoas mortas, 15 mil velórios naquela comunidade de Israel. Você pode ter noção, discernimento do ambiente espiritual, do ambiente emocional. Podemos dizer, irmãos, que a nação de Israel, aquele povo, Israel, não vamos chamar aqui de nação, porque eles ainda não estavam em Canaã, mas aquele povo, naquele deserto, eles estavam devastados. Só que a situação mais grave ali, Deus não ia tratar a situação emocional, Deus tinha que tratar a situação fundamental, e a situação fundamental era espiritual. Nada se resolve enquanto a autoridade de Deus não for estabelecida. Nós estamos tratando sobre o governo na casa de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que o inimigo procura fazer no meio do povo de Deus é produzir, provocar confusão, dissensão, divisão, rebelião. E muitas vezes nós queremos cuidar das coisas no foco errado, no fundamento errado. A primeira coisa que Deus estabelece no meio do seu povo é a sua autoridade, é o seu governo. E muitas vezes nós estamos olhando o problema no foco errado, na direção errada, no caminho errado. Nós temos que observar esse ponto. Eu tenho chamado os irmãos para estudar esse assunto, especialmente os irmãos envolvidos em algum serviço ao Senhor, para que eles observem isso. Geralmente o inimigo produz uma convulsão no meio do povo de Deus. E você está olhando talvez o problema como um todo. E aqui nós temos uma lição, o Senhor nos chama, olhe, veja aonde está o mover da autoridade de Deus. Porque é baseado na autoridade de Deus é que você vai ver, vai ter a percepção por onde agir, e o que agir, e como agir. Porque se é uma questão de rebelião, meus irmãos, talvez pouco nós podemos fazer, mas temos a certeza que o Senhor fará. Porque ninguém afronta a autoridade de Deus e sai indesculpável. Você pode perceber que quando Deus algumas vezes interviu nesse povo, por causa das suas murmurações, por causa dos seus pecados, em alguns momentos Moisés falava com Deus. Quando, por exemplo, Deus queria riscar Israel
do mapa. E através de Moisés elegeu um novo povo. Moisés disse: risca o meu nome. Risca o meu nome. Mas não abandone o teu povo. Não destrua este povo. Para você ver, aqui no capítulo 16, Moisés não fez nada. Então a gente tem que discernir, é a autoridade de Deus que está sendo afrontada? Se é, meus irmãos, joelho no chão, rosto no chão, e clamar por misericórdia, porque ninguém, ou qualquer pessoa, que afrontar a autoridade de Deus, ele diz: a minha glória a outra eu não darei. A casa de Deus, a edificação da casa de Deus é uma coisa muito séria, irmãos. Muito séria. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com o que eu e você estamos fazendo no meio do povo de Deus. Muitas vezes os irmãos murmuram da comunhão. Você já viu aquele irmão falar assim: eu não sei, eu não sinto comunhão. Os irmãos pregam muito comunhão, mas eu não vejo comunhão. Já viu isso? Isso é diabólico, irmãos. Nós deveríamos ser gratos a todo dia, a todo tempo e a toda hora pela comunhão. O irmão Dietrich Bonhoeffer, ele escreve um livro sobre comunhão, e ele fala justamente um capítulo que ele aborda sobre isso, sobre comunhão, o valor dela, como nós deveríamos a todo tempo, irmão, ser gratos a Deus pela comunhão do corpo, porque muitas vezes eu não sinto comunhão, é porque eu não estou em comunhão. O problema não é o corpo, esta célula pecaminosa, doentia. Quantas vezes, irmãos, sentam na mesa com a sua família para falar da igreja, do corpo de Cristo, da palavra, dos irmãos? Tem uma coisa que seja mais diabólico do que isso. Eu creio que esse tipo de reunião só acontece no inferno. Nunca deveria acontecer nas nossas casas. Falar maldosamente. Não, irmãos. Quem está edificando é o Espírito Santo que está edificando a igreja. Não é eu, não é você. Nós somos os vasos. Um dia o Senhor Jesus vai apresentar para Ele mesmo esta noiva. Ele disse: eu edificarei. E como Ele está edificando? Ele enviou o Espírito Santo. E Ele está trabalhando, usando pessoas como eu e você, para que um dia Ele tenha essa noiva formosa. Então é sério, irmãos. Chama a atenção dos irmãos. A edificação da igreja é a coisa mais séria que está acontecendo neste exato momento em todo o universo. Deixa eu dizer para vocês, não é na Terra, é em todo o universo. Não tem um acontecimento mais fabuloso do que esse. A edificação da igreja. Você já pode imaginar isso, irmãos? Você pode imaginar isso? Que é o acontecimento mais extraordinário, é a edificação da igreja. Aquela que será a habitação do Espírito Santo, será uma família para Deus e uma noiva para Cristo. Então, vamos observar isso aqui, é uma grande lição para nós. Deixe-me mostrar alguns pontos preciosos aqui. João capítulo 15, versículos 1 e 4. Vamos começar devagarzinho, eu creio que nós não vamos conseguir terminar este assunto hoje. Mas eu quero colocar alguns pontos bem significativos para vocês. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 4. Porque aqui nós vamos encontrar uma chave para entendermos. Sabemos que vara, de alguma forma, aqui, fala do ministério da palavra. Mas também nós vemos que essa vara, tipologicamente, representa nossas vidas. E aqui está um texto que vai nos mostrar isso. João capítulo 15, versículos 1 e 4 diz: eu sou a videira e meu pai o agricultor. Está vendo aí? Eu sou a videira e meu pai o agricultor. Aí o versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode a vara produzir fruto de si mesma, nem vós, se não permanecerdes na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Aqui está 2 textos que abrem toda esta porção que nós lemos aqui em Números 17. Vara.
Então nós temos aqui duas figuras, da vara, no sentido do ministério da palavra, já foi falado quando abordamos quelata, e também agora vara, no sentido mais amplo, representando a nossa vida natural. É muito importante aqui, deixe-me colocar algumas lições, acho que vai ser muito importante, pelo menos 4 lições aqui. A primeira, eu acabei de dizer a primeira, então está mais fácil. Essas varas aqui, Números 17, 12 varas. Cada uma dessas varas representava aqueles príncipes, aquelas pessoas. Lembra que Deus, agora, para poder conter aquela murmuração, o que que Deus fez? Aqui está a obra de Deus. Deus vai levantar um testemunho sobre o que é autoridade e como ele se expressa por meio dela. Então, precisamos ir bem devagar. Observe bem, irmãos, observe bem. Essas varas representavam cada um desses homens, desses 12 príncipes de cada uma das famílias de Israel. A segunda lição, jamais podemos frutificar no nosso serviço ao Senhor sem a sua vida em nós. Nós não podemos frutificar de nós mesmos. Esse é o grande perigo, irmãos, essa é a grande tentação. Lembra quando o nosso Senhor foi tentado no deserto durante 40 dias? Então, como Satanás o tentou? Satanás o tentou para que ele pudesse fazer algo de si mesmo. Para que ele pudesse transformar pedras em pães. Para que ele pudesse pular do pináculo do templo. Para que ele pudesse adorá-lo e ter os reinos deste mundo. Esta é a grande tentação, irmãos. Digo para vocês, esta é a grande tentação de todos os irmãos que servem, de todas as irmãs. Todos nós somos tentados a nos tornarmos pessoas espetaculares, populares, poderosas, influentes, de renome. Todos nós, irmãos, podemos inconscientemente desenvolver o vício pelo serviço, o vício pelo púlpito. Este não é o modelo que nós aprendemos. Nós temos que saber que todo o nosso serviço deve derivar da nossa comunhão com Deus. Todo fruto do nosso serviço, deve ser uma consequência da vida de Cristo fluindo de nós. Terceira lição: nada frutifica por si só. Somente o Senhor pode frutificar através daqueles que Ele toca. Nada. Esse é o grande perigo, irmãos. É eu achar, você achar ou acharmos que nós temos alguma coisa para oferecer. O nosso serviço, irmãos, seja que esfera for, é diferente de tudo. Pessoalmente, eu não concordo que uma pessoa ministre a palavra sem uma vida devocional. Então, se você sabe que você não tem uma vida devocional, você não está bem. Você está tendo dificuldade de ter uma vida devocional e não tem intimidade com Deus, pode ter a melhor mensagem do mundo, mas nela não tem vida. Sabia? Isso abrange todas as esferas, não só o ministério da palavra. Eu acho que qualquer coisa que nós temos a consciência que fazemos para agradar o Senhor, e aqui eu chamo a atenção também das irmãs, eu tenho falado muito aqui para as irmãs, que fazem esse trabalho precioso com as crianças. O trabalho de vocês em nada é inferior ao trabalho daqueles que ministram aqui, porque vocês estão ministrando para crianças, vasos importantes. Será que você tem ideia quantos mestres, quantos profetas de Deus, quantos homens de Deus, mulheres de Deus estão ali dentro daquelas salas? Se o Senhor não vier por esses 30, 40 anos, quem vai estar aqui? Aquelas crianças que estão ali. Imagine, irmãos. Então o trabalho de vocês é muito importante. Isso é para vocês também.
É para vocês. Abraça essa palavra no seu coração e peça graça e misericórdia. Misericórdia por Deus usar uma pessoa tão frágil como você e graça para que Ele tenha a liberdade de fluir por meio de você. Vamos para a quarta lição. Somente aquilo que for gerado em nós pela vida, pelo poder da ressurreição de Cristo. Essa frase é muito importante. Somente aquilo que for gerado em nós pelo poder da vida de ressurreição de Cristo é que pode frutificar para a glória de Deus. Entenderam? Vocês sabem, irmãos, eu quero deixar um texto aqui. Vocês já me ouviram falar, outros irmãos falarem também sobre esse texto, porque ele é muito conhecido. Ele forma a doutrina daquilo que nós chamamos o poder da vida em ressurreição. Efésios capítulo 1, versículos 19 até o final. Então, todos esses versículos, eles vão falar para nós sobre o poder da vida em ressurreição. O que é esse poder? Foi o poder que ressuscitou a Cristo. Foi o poder que ressuscitou a Cristo, que quebrou todos os grilhões do inferno e o elevou, o exaltou acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade. Este grande poder. E hoje nós temos que entender que esta vida do poder em ressurreição, vou usar uma palavra aqui que eu preciso que vocês entendam, que o Espírito Santo substantifica, torna real na nossa vida. Quando o Espírito Santo veio nos habitar, esse poder, essa vida divina, que sempre esteve à frente da igreja primitiva, no livro de Atos, e não deve ser diferente hoje, esse poder e essa vida divina é que nos habilita, é que nos capacita, é que nos usa, é que faz e realiza a obra de Deus. Por um lado, irmãos, a seriedade disso é tão grande que você não pode se sentir um privilegiado. Porque se você olhar para os homens da Bíblia, quando eles estiveram diante da glória de Deus, quando eles estiveram diante do real chamado de Deus, eles não levantaram eufóricos, eles tentaram até fugir. Jonas tentou fugir. Isaías disse, ai de mim, eu estou perdido. Se você ler o capítulo 1 até o 6 de Isaías, ele era um profeta. Alguns estudiosos acreditam que ele era de uma escola de profetas, que tinha uma vida piedosa. Mas Isaías não sabia ainda o que iria lhe acontecer, até que ele teve aquela grandiosa visão celestial, quando ele viu Cristo sentado no alto e sublime trono. Aí ele disse, ai de mim, porque eu estou perdido. A voz do Senhor foi, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele disse, ai de mim, eu estou perdido. Você vai encontrar homens, quando tiveram uma experiência com a glória de Deus, como Daniel, como Ezequiel, no rio Quebar, eles se deram como mortos diante da voz do Senhor. Então, irmãos, a responsabilidade é muito maior do que você pode imaginar. Não se sinta um privilegiado, não. Não se vanglorie com isso. Se quebrante, se curve, se humilhe. Porque não basta você dizer, eu tenho um chamado de Deus, se esse chamado não expressa uma vida divina por meio de você. Se esse chamado não é vida no meio do povo de Deus. Você vai pagar um preço muito alto. Se você não está disposto a pagar um preço, então esquece. Porque o preço é alto, é inevitável. Deus saberá como colocar uma cicatriz em você, para que você nunca possa se ensoberbecer, por causa da grandeza do chamado. E a única coisa que Deus espera de você não é que você faça grandes obras, é que você seja simplesmente fiel. Imagine, chegar lá diante do Senhor e você pensar, nossa, eu tenho um currículo, e o Senhor só vai te julgar pela fidelidade por aquilo que Ele te confiou. É de estremecer o coração, irmãos. É de estremecer. Vamos avançar um pouco mais. Aqui em Números 17,
nós temos essas varas secas, não é isso? Que representa a nossa vida celestial. Eu quero que você leia comigo, olhe comigo aqui, por favor, o Números capítulo 17, o versículo 4. Números 17, o versículo 4. O Senhor diz para colocar na tenda da congregação, e as porás, as varas secas, que representam a nossa vida natural, na tenda da congregação. Na verdade, Deus está ensinando para o seu povo como é que a sua autoridade é concedida. Como a autoridade divina é concedida. Algumas pessoas, irmãos, usurpam isso. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, você não desobedece à autoridade de Deus, como se ele fosse a autoridade de Deus. Homem nenhum é autoridade. Então eu vou deixar isso bem claro. Nenhum homem se constitui autoridade. Toda autoridade é Deus. O que existe no homem é uma autoridade delegada. Deus é a origem, Deus é a essência, Deus é a fonte de toda autoridade. Então, muito cuidado, porque muitas pessoas, se valendo disso, usurpam o lugar de Cristo na igreja. E a igreja começa a obedecer mais às pessoas do que Cristo. Nós temos que obedecer a Cristo. Quando você obedece a Cristo, você consegue simplesmente perceber Cristo nos vasos constituídos, nos instrumentos dados. A autoridade é uma questão de vida. Em 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo diz que a autoridade divina concedida a ele é para a edificação. A autoridade não é para punir, a autoridade é para edificar o corpo de Cristo. A autoridade de Cristo concedida por meio das dádivas deles, que são os homens dádivas, é para que a igreja desempenhe o seu serviço, é para que nós não sejamos como meninos agitados por todo lugar, por toda banda, ou para todos os lugares, através ou induzidos, seduzidos por ventos de doutrinas. A autoridade é para o nosso crescimento espiritual. A autoridade é para que a direção do Espírito esteja no meio da igreja, no meio do povo. A autoridade é para nos guiar. A autoridade é para que nós não sejamos enganados. A autoridade é para manter o povo debaixo do temor de Deus e não do temor do homem. Então, isso é autoridade. E um homem que não conhece e não se submete à autoridade de Deus nunca estará habilitado para expressar essa autoridade. Eu vou repetir isso. Uma pessoa que não conhece e não se coloca debaixo da autoridade de Deus nunca estará habilitado para ser um canal para a expressão da autoridade divina. Então veja que no versículo 4, e porás na tenda da congregação perante o Senhor, onde eu vos encontrarei. Um texto pequeno, mas cheio de revelações. Algumas versões, eu vou citar pelo menos 3. Nós temos assim, a Revista Corrigida, perante o Senhor, olha essa frase, perante o Senhor, na tenda do testemunho. Nós temos a tradução brasileira que diz assim, e porás as varas diante da tenda da revelação, diante do testemunho. A Bíblia King James está assim, e colocarás na tenda da reunião, diante do testemunho, onde me encontrarei convosco. Está vendo? Me encontrarei convosco. Essas frases são importantes. Primeiro, tenda da revelação, tradução brasileira. Segundo, perante o Senhor, Revista Corrigida. E por último, Bíblia King James, onde me encontrarei convosco, onde eu me encontro convosco. Meus irmãos, o que o Senhor quer nos mostrar aqui nessa estação, Monte Sefer, são os princípios para a autoridade espiritual, para que a autoridade de Deus se expresse, ou para que nós estejamos debaixo da autoridade. E a natureza, o caráter destes homens, e aqui Deus está dizendo para nós, que estes homens, eles precisam ser homens que têm revelação do Senhor. Eles precisam ser homens que estão diante de Deus. Eles precisam ser homens que têm um encontro face a face com Deus. Isso fala de intimidade. Eu resumiria essas 3 frases com uma palavra:
intimidade. Vou repetir, tenda da revelação, perante o Senhor, onde me encontro convosco. Essas 3 frases, elas abordam apenas uma palavra: intimidade. Uma pessoa que não tem intimidade com o Senhor, irmãos, eu falo isso para vocês, irmãs, se almejamos servir a Deus, se temos o desejo de ser úteis nas mãos de Deus, e se mais ainda, você tem entendido um chamado específico de Deus para a tua vida, é importante que você saiba que este é o ponto crucial que vai determinar a profundidade e a realidade espiritual do teu serviço ao Senhor. Intimidade com Ele. Intimidade. Um grande fracasso hoje, irmãos, no ministério espiritual é que os homens estão perdendo a intimidade com Deus. Entende isso, irmãos? Eu sou uma pessoa muito fraca na fé, irmãos. Eu me escandalizo com pouca coisa. Eu preciso de muita ajuda dos irmãos. Às vezes eu vejo gente pregando e falando de time de futebol. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu vejo gente pregando e contando piadinha em cima do púlpito. Pelo amor de Deus, como é que você gasta tempo com isso? Dá a entender, irmãos, que uma pessoa dessa gasta muito tempo com coisas fúteis desse mundo. Você tem que entender que você precisa ter uma vida devocional, você precisa ter uma vida de intimidade, você precisa ter esses face a face com o Senhor, que o que você fala, que você ministra, tem que ser fruto do que o Senhor está ministrando na sua vida. Compreende, irmãos? Senão, sabe como que vai ser o nosso ministério? Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai lá no Google, dá um Ctrl+C na mensagem, e depois dá um Ctrl+V, chega aqui e prega para os irmãos. Isso não é ministério. Isso é uma blasfêmia ao ministério. A mensagem tem que fluir, irmãos, da comunhão com a palavra, da comunhão com o Senhor, de longas meditações, de horas de meditações, dias de meditações. Então, vamos avançar um pouco mais. Eu quero colocar um texto aqui, Êxodo capítulo 25, para jorrar mais luz sobre esta palavra testemunho, que nós vamos ver em todas essas versões que eu acabei de citar. Aqui é uma passagem, uma porção que Moisés está falando da arca. Aí diz assim, o Deus está falando para Moisés sobre a arca, me perdoe, permita-me fazer a correção. Deus está instituindo aqui a posição que a arca deveria estar. Aí, versículo 16 diz, porás a arca o testemunho que eu te darei. Porás na arca. Então, a arca, você se lembra, irmãos? Ela ficava no lugar santíssimo, em cima da arca ficava o propiciatório, e dentro da arca, que coisa linda, olha o que Deus diz, vamos ler o texto novamente, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Então veja bem, o que estava dentro da arca? Vamos lembrar, as tábuas da aliança, o pote de maná, e a vara de Arão. A vara de Arão estava dentro, depois pegaram ela e colocaram dentro da arca. A vara de Arão, que floresceu, foi colocado lá dentro da arca. Muito lindo isso, irmãos. Aqui a palavra testemunho é muito importante. Escute isso que eu vou te falar. A arca é muito interessante você saber isso. Representava aquilo que era mais sagrado no tabernáculo. A arca. Representava aquilo que era mais sagrado no tabernáculo. E deixe-me dizer algo para vocês. Não apenas aquilo que era mais sagrado no tabernáculo, como também a expressão mais profunda da realidade espiritual, visível que eles tinham. Se você ler a
partir de Números capítulo 10, quando o povo de Israel sai do Sinai, e eles caminhavam pelo deserto, a arca ia à frente num caminho de 3 dias. A arca ia na frente. Quando a tribo de Judá partia, com os meraritas, aqueles que faziam parte da tribo de Levi. Então, esses que carregavam a arca, aqueles que desmontavam o tabernáculo, depois eles iam à frente, num caminho de 3 dias. Interessante, quando você lê vários textos no livro de Números, quando diz que a arca ia adiante deles, a tradução hebraica dessa frase é tão linda, irmãos, tão linda. Ela está perdida nas versões da Bíblia. Precisamos examinar o texto original, porque a palavra ali é peniim, da onde vem a palavra peniel, face. Então, como está no hebraico? Diz que quando eles partiam, a face de Deus ia adiante deles, porque a arca, que coisa linda, irmãos, era um testemunho da face de Deus. E você pode achar que eu estou sendo prolixo, eu não estou sendo prolixo. Eu só quero te mostrar a seriedade do que está aqui no capítulo 17 do livro de Êxodo. Aonde estava colocada aquela vara de Arão? A vara de Arão estava colocada dentro da arca. Se a arca representava aquilo que era mais sagrado, no meio daquela comunidade, daquela congregação de Israel, então pense comigo, irmãos, se aquela vara representava a vida natural do Arão, isso significa que a nossa vida, no sentido de serviço, de ministério ao Senhor, ela precisa estar oculta dentro de Cristo, em Cristo. Porque ministério é sério, irmãos. Eu vou explicar isso mais. Nós corremos o risco de fazer tudo no automático, tudo no superficial, tudo na capacidade, e as coisas espirituais não são assim. Não são assim. Você precisa se esconder no Senhor. Porque a tentação vem, a carne vem, o orgulho vem, a soberba vem. E a igreja pode seguir sem vida, e a culpa é nossa. Porque nós não temos aprendido este caminho de profundezas espirituais, esse caminho de intimidade espiritual. Se a vara, e o nosso Senhor que está dizendo, Ele diz que nós somos varas, e sem Ele não podemos fazer nada. Significa que a nossa vida natural, irmãos, ela só tem algum valor no serviço ao Senhor se o poder, lembra o que aconteceu com a vara de Arão? Ela floresceu. O que foi aquele florescimento do ponto de vista da tipologia? A vida, o milagre de Deus aconteceu naquela vara seca. E ela floresceu, ela ficou distinta. Assim, aqueles que servem, os anciãos, esses que expressam, os anciãos que expressam a autoridade de Deus na sua casa, no seu povo. Eles são aqui representados por esta vara. Como diz Hebreus capítulo 5, ninguém toma esta honra para si se não for chamado como Arão. Tem que ter um chamado de Deus. E aqueles que Deus chama, Deus prova. Então, meus irmãos, escute. Arão não era um tipo de super crente, um homem de espiritualidade elevada. Ele era um homem comum, como uma vara, como aquela vara que foi colocada diante do tabernáculo do testemunho. Qual é a diferença aqui daquela vara? Foi que o poder de Deus entrou nela, o milagre de Deus entrou nela. Qual é a diferença, irmão? Daqueles anciãos que servem no encargo pastoral de profetas e mestres no meio do povo de Deus, eles são dádivas, eles são um milagre de Deus. Ter um chamado de Deus é um grande milagre. Por que milagre? Porque não fazemos nada na nossa força, não fazemos nada na nossa capacidade. Tudo o que fazemos, fazemos pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Não existe nada que afronte o Senhor do que pessoas venderem suas próprias mensagens. Que triste, irmãos. Que triste. Eu sei que vocês podem não concordar. Tem gente que chama isso de ministério. Isso é para obra. Se é para obra, então dá para os pobres, dá para
As pessoas que estão passando necessidade, por que eu tenho que viver disso? Viver da mensagem que não é minha? É muito triste isso, irmãos. Muito triste. Isso é perder a vida. Eu digo para você, Satanás está disposto a prosperar esse tipo de ministério pelo mundo afora, mas é pelo mundo e não na casa de Deus, porque isso não contribui, irmãos. O que produz vida é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a centralidade de Cristo, é a habitação do Espírito. Satanás quer tornar nossa mentalidade carnal. Ele quer colocar o padrão do mundo na casa de Deus. O padrão do mundo não serve. O padrão da casa de Deus é Cristo. Estão ouvindo, irmãos? Estão ouvindo? É Cristo o padrão. Se ele não for o padrão, então tudo está perdido, irmãos. Então, meus irmãos e irmãs, por isso esse texto é tão importante. Êxodo 25, versículo 16. Testemunho, aqui fala de uma declaração, de uma demonstração, de uma comprovação. Então, testemunho fala de declaração, demonstração e comprovação, que algo é de Deus. Você não precisa pôr na sua testa, eu sou chamado, eu sou autoridade, eu sou isso, não precisa, irmãos. A vida dá testemunho do chamado. A vida dá testemunho do ministério. O poder do Espírito dá testemunho. Nunca pense que alguém é muito capacitado. Isso não vale nada. Não estou desprezando o conhecimento, não estou desprezando o estudo, não estou desprezando nada disso. Eu só digo que esses não são os pontos fundamentais, são subsidiários. Os pontos fundamentais, irmãos, são esses. Paulo diz que aquilo que para ele era lucro, ele considerou como lixo do lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo, ser achado em Cristo. É isso que mostra essa vara dentro do tabernáculo. Ser achado em Cristo. Experimentar o poder da sua morte. O poder da sua morte foi o poder que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o pecado, que venceu tudo. Este é o poder. O poder que ressurgiu, Cristo. Este é o poder tipificado aqui na figura da vara de Arão. Então, irmãos, é sério. Que estação linda é essa? Deus colocou o seu testemunho ali para quê? Deus colocou o seu testemunho no meio do povo de Israel porque Ele queria revelar a si mesmo. Ele queria simplesmente se revelar, dar uma demonstração de quem é Ele, mostrar o seu caráter. O testemunho de Deus mostra que Ele fala, mostra que Ele revela, mostra que Ele está atuando. Nós precisamos, irmãos, eu convoco você, em nome de Jesus, a refletir sobre isso. Deus anela restaurar o testemunho do seu governo sobre o seu povo nesses dias. Nós não podemos ser uma assembleia caminhando de qualquer jeito. Eu disse para vocês no início, quando iríamos estudar essas estações, nós vamos revisar alguns pontos que foram ministrados ao longo desses 20 anos. Porque nós queremos ainda dizer para o Senhor, Senhor, nós temos pouca força, mas ainda não negamos o Teu nome e batalharemos para nunca negar. Para ir até o fim, ser íntegros, verdadeiros, custe o que custar, irmãos. Não vamos facilitar, não vamos abrir mão, não vamos negociar, vamos ser fiéis até a morte. É difícil, não é, irmãos? As lutas que nós estamos passando. Cada dia a gente tem que ouvir um pai, uma mãe. Hoje eu tive que ficar por algum tempo apenas em silêncio, ouvindo uma mãe chorar. Chorar amarguradamente, chorar angustiada. É a única coisa que você pode fazer é ouvir, mas essa é a nossa vida. E dizer para aquela irmã, não vamos retroceder, vamos seguir em frente. Estamos juntos, nós não vamos deixar ninguém para trás, não vamos deixar ninguém para trás, nenhum dos nossos filhos, nem as nossas esposas, os esposos, não deixaremos ninguém para trás, nós vamos levantar em oração como temos levantado, vamos levantar na palavra, vamos ser firmes, para que o Senhor tenha caminho em nós, irmãos.
para que a apostasia não entre dentro das nossas reuniões, para que a apostasia não entre no ministério, para que o nosso amor não esfrie, para que amanhã nós estejamos totalmente fora daquilo que nós um dia sonhávamos viver, que nós nunca viemos negociar o que o Senhor nos deu, irmãos, mesmo que tenha sido pouco para você, mas foi Ele que deu, não abra mão disso, mesmo que a sua luta, às vezes te puxa para baixo, não desanime, o Senhor tem vida através daquilo que Ele tem te dado por meio dos ministérios constituídos, a vida no corpo, irmãos, a vida nas irmãs que têm servido nessa comunhão maravilhosa, desse trabalho que elas têm feito, aqueles que servem nos jovens, nos adolescentes, a vida fluindo, é uma coisa muito linda, irmãos, sabe por que Deus está fazendo isso aqui? Para conter a rebelião, para conter a murmuração, aí Deus vai e prova, Ele dá testemunho de quem Ele é, por meio daqueles que Ele chamou, que lindo isso, irmãos, que lindo é isso. Deixe-me abordar alguns textos, e aqui eu prometo para vocês que eu vou encerrar. Olha o versículo 5, por favor, aqui de Números 17. Versículo 5. O bordão do homem que eu escolher. Números 17, 5. Esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim a murmuração que os filhos de Israel proferiram contra ele. Que texto profundo, irmãos. Eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Olhe Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Vê se você consegue conectar esses textos com este aqui. É importante que você faça isso. Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Observe. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número daqueles discípulos, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Oh, irmãos, que lindo! Veja que esses textos você pode encaixar aqui, ó, em Números 17, a mesma coisa. Houve murmuração, irmãos. No início da peregrinação da igreja primitiva começou essa murmuração. Essas coisinhas pequenas são como fendas, que elas vão rachando a estrutura, o fundamento. Isso provoca uma destruição, isso traz morte. Meus irmãos e irmãs, mas logo o Espírito Santo moveu o coração dos apóstolos. E eles perceberam que essas coisas estavam acontecendo ali tendo um único objetivo: destruir a ocupação que eles tinham com o ministério da palavra e com a oração e o ministério da palavra. Isto é, a vida devocional e a vida ministerial, o serviço ao Senhor. Olha, irmãos, que este é o objetivo de Satanás. Nós precisamos ter muito discernimento, porque Satanás ele vai agindo sorrateiramente, e às vezes nos cansa tanto, nos rouba o foco. Quando você vê, você perdeu a visão, perdeu o discernimento, perdeu a devoção. Satanás vem no seu lar, ele vem no casamento, ele vem nos filhos, ele vem na vida financeira, ele vem. Mas eu te encorajo, meu irmão, não perca a visão do Senhor e do chamado que Ele te confiou. O Senhor, Ele peleja por nós. Esse tem que ser o nosso descanso. Agora observe, deixe-me colocar algumas lições para que nós possamos terminar. Pelo menos 3. Primeiro,
Ministério espiritual é uma fonte de vida. É uma fonte de vida. É uma fonte de cura, de libertação, de regozijo, de glória, de graça. Onde Deus é experimentado, onde a centralidade de Cristo é evidenciada, onde a obra do Espírito Santo triunfa. O ministério espiritual é uma fonte de vida. Segunda lição, aqui em Números 17 e Atos, capítulo 6, o que é que nós vemos? Rebelião. Murmuração é rebelião. Murmuração. É isso que nós vemos. Rebelião e murmuração. Mas nós podemos ver nesses dois capítulos. Quando a autoridade de Deus é evidenciada, toda murmuração e toda rebelião é aplacada. É por isso que a autoridade de Deus é tão afrontada, porque Satanás sabe que se ele consegue afrontar a autoridade de Deus e a assembleia, cai nesse engano, meus irmãos, o resultado disso é morte. Mas para que não haja morte, Deus levanta a sua autoridade para acabar com todo caminho de morte, todos os dardos de Satanás, toda obra de Satanás precisa bater em retirada, porque Deus, ele expressa a sua autoridade. Agora é importante que os homens tenham um posicionamento como teve Moisés e Arão. Porque muitas vezes, irmãos, o inimigo só tem vantagem no meio do povo de Deus, porque Deus não encontra no meio da assembleia homens com uma posição espiritual eficaz. Aí quem leva vantagem é o inimigo. A terceira, resultado que nós temos em Números 17, frutificação. Em Atos 6, crescimento da palavra. Então você vê aqui, crescia a palavra. O que é que nós temos em Números 17? Frutificação. O milagre da frutificação e o crescimento da palavra. Isto resume para nós a grande obra de Deus por meio da autoridade. Que o Senhor nos ajude a entender essa estação, que o Senhor continue falando a todos nós, que sejamos cada dia mais e mais abençoados pela palavra de Deus. Que o Senhor, Ele mesmo, constitua aquilo que Ele quer para Ele, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a palavra do Senhor triunfe sobre as nossas vidas uma vez mais. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, é no precioso nome de Jesus que estamos aqui. É neste nome, Senhor, que nós nos reunimos mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, por todos os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão. Com toda a dificuldade que temos de trabalho, de distância, mas o Senhor nos trouxe aqui com o único propósito: derramar a Tua palavra sobre nós. Que a Tua palavra penetre, Senhor. Que a Tua palavra aprofunde. Fale a Tua palavra nos nossos corações, Senhor, mais uma vez. Que ela seja vida dentro de cada um de nós. Que toda resistência, que toda estrutura humana possa ser quebrada agora pelo poder da Tua voz dentro de nós. Nós queremos ser conduzidos pela Tua palavra. Nós queremos estar debaixo do poder da Tua palavra, debaixo da vida da Tua palavra, para prosseguirmos, Senhor, te servindo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.